Olá, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite, Camila. Oi, gente, boa noite. Oi, Sofia. Elis, tudo bem? Boa noite, gente. Vamos esperar só mais um pouquinho. Oi. Oi, Sofia. Que linda. Ó, estou aqui tomando o meu chazinho, sempre com um chazinho. Chá morninho. Aqui tá calor, tô com o ar ligado em 19. Mas o chazinho morno sempre é bem-vindo, ainda mais após o jantar. Esse aqui é de erva doce e camomila. Eu sempre uso a erva mesmo, porque eu percebo muita diferença, principalmente no sabor. Os chás de saquinho eu acho sem gosto e não tem a quantidade adequada de erva. Vocês estão me ouvindo, gente? Oi, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Poli, oi Poli, estão me ouvindo bem? Que ótimo. Vamos começando então a nossa live de final de ano, que eu não quero ver ninguém ganhando uns quilinhos aí a mais nessas festas de final de ano. Boa noite, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a Rô Leopardo, para quem não me conhece, e eu ajudo pessoas a emagrecerem quantos quilos quiserem, de forma saudável e definitiva. Lembrando, gente, que eu sempre falo que o peso ideal é o peso que você se sente bem, é o peso que você realmente se olha no espelho e se gosta. Então, não tem um peso ideal, é o peso que você se sente feliz e se gosta. Então, para algumas pessoas, muitas vezes pode ser 2 quilos, 3 quilos, para outras pode ser 5, né? O que a gente sempre precisa ficar atenta, não idealizar um peso, idealizar um corpo de revista, o meu corpo. E no meu dia a dia eu fico mostrando, né, os meus treinos, né, mostro, às vezes acaba mostrando meu corpo, meu abdômen, mas não é para vocês se quererem o meu corpo, mas sim vocês melhorarem dentro do que para vocês é legal, do que para vocês é importante. Porque eu sempre falo, o primeiro lugar é saúde. E um corpo com menos percentual de gordura, um corpo mais magro, a gente vai ter com certeza mais saúde.
e, em consequência, a gente ganha uma melhor forma física. Então, isso é o mais importante. Gente, e aí quando eu falo em dieta, quando eu falo assim, emagrecer sem dieta, não que você não precisa cuidar um pouco, seguir um protocolo. Não é isso que eu estou falando, não é comer tudo o tempo todo. Então, isso é muito importante, porque às vezes quando eu falo sem dieta, dá a impressão de que eu posso comer tudo o tempo todo, posso, né, beber o tempo todo, que nem agora a gente está em períodos de confraternização, a gente está em períodos de festa de final de ano, a gente tem mais encontros. Mas a gente não pode, em todas as refeições, ficar bebendo, por exemplo. Se eu falar isso para vocês, que vocês vão ter resultado, que vocês vão conseguir não ganhar peso fazendo isso, eu estaria mentindo para vocês. E eu não posso ir contra, né, a ética de estar falando coisas que realmente eu estaria enganando vocês, falando, não, tudo bem, pode beber de meio-dia no almoço, pode beber no jantar. Então, é isso. O que eu trago aqui é o que realmente é a verdade. Estou falando que eu aprendi na minha faculdade, na minha especialização. Então, às vezes, eu vejo que tem muita gente querendo tapar o sol com a peneira. Digamos, pode beber, pode comer doce todos os dias, em todos os momentos. Mas não é bem assim, tá? Então, só para vocês entenderem, quando eu falo isso sem dieta, é não precisar seguir a risca ali, contar, uma colher, duas de arroz, pesar os alimentos o tempo todo, porque a gente não consegue viver isso muito tempo, né? Eu sempre falo que dieta, que tu tem que seguir a risca, tu faz por um tempo. E o que que acontece? Quando você para de fazer, você volta a engordar. Então, isso que é o legal, você ter essa consciência alimentar e realmente se livrar de pesar alimentos. Você precisa ter consciência, porque no momento que a gente tem uma consciência, a nossa relação com a comida, ela se torna diferente, tá? E é isso, a gente não pode o tempo todo consumir de tudo, a gente precisa equilibrar. E aí eu vejo vocês muito preocupadas o tempo todo com comida. Então, eu recebo assim diariamente mensagens nas minhas redes sociais: Rô, me passa a receita de pão, me passa a receita de bolo. Gente, a vida é muito mais do que comer. Claro que comer é bom, claro que estar em volta de uma mesa com familiares, com amigos é bom. Mas ficar o tempo todo em volta de comida, tipo, termina o almoço, já está pensando o que vai comer à tarde, o que vai comer no jantar. Então, isso, vocês precisam se atentar a isso, né? É fome mesmo, né? Será que não comeu direito no almoço? Será que não comeu equilibradamente carboidrato, proteína, gorduras boas, que tudo isso vai fazer com que esses alimentos nos dê mais saciedade. E aí a gente não precisa ficar o tempo todo beliscando, o tempo todo ir atrás de comida, tá? Então, isso é bem importante vocês se atentarem. É fome? Será que não é falta de água? Será que não é falta de se hidratar? Porque às vezes a gente confunde. O centro de fome e saciedade, ele está muito perto, gente, dessa questão da fome. É muito próximo. Então, às vezes, não é fome que a gente tem. Às vezes é falta de hidratação. E quando a gente se hidrata, essa sensação de fome passa, tá? Então sempre é importante, sempre tá, eu tô sempre com o meu chá, com a minha água, sempre se hidratando. E aí, como eu estava falando, se eu falar para vocês, pode beber todos os dias nesse período, tá tudo bem, não tá tudo bem, porque vocês não vão conseguir o resultado, e muito pelo contrário, vai chegar no dia 1º, dia 2, vocês vão estar com 3, 4 quilos acima. Por quê? Porque a bebida, além do álcool, ela inflama, gente. Ela não faz bem, ela não tem nutrientes, ela não é algo que vai realmente te trazer algum benefício. Claro que consumir com moderação e equilibrar tudo bem, até aí tudo bem, tá?
E aí, o que que vocês precisam então? Falando assim, ó, em alimentação, em festa, tá? Vocês foram no jantar, vocês foram na ceia de Natal, já passou, mas agora vai ter o Ano Novo, ou as festas mesmo, porque a gente acaba indo viajar, ou vai para casa de algum parente, ou acaba indo visitar mais pessoas nesse período, e sempre tem comida, né? Então, o que que vocês vão fazer, gente? Vocês precisam ir para esse ambiente e realmente ir sentar, conversar com as pessoas e não ficar em cima da comida. Não precisa, a comida não vai acabar, não vai ser o último ano novo, não vai ser a última confraternização. E a comida não vai acabar, então vocês precisam tirar um pouco o foco da comida, tá? Vão no evento, vão na festa, vão no jantar, mas não fiquem neurótica atrás de comida. Pode comer equilibradamente, conscientemente, mastigando, se dando conta do que vocês estão realmente consumindo e não ficar com um copo na mão o tempo todo e beliscando, porque a bebida traz isso. A gente acaba bebendo e comendo, beliscando, beliscando. E geralmente esses petiscos, eles são carboidratos puros, gente. Então, ficar consumindo isso um tempo, às vezes você fica 2, 3 horas numa festa bebendo e consumindo esses alimentos, não vai dar bom isso. Vai engordar, vai acumular gordura corporal. Então, isso tem que prestar atenção nessas coisas. Comer com consciência, né? Vai para festa, conversa com as pessoas, talvez seja algum amigo que faz tempo que você não encontra, algum familiar que faz tempo que você não encontra. Isso é muito importante. A gente vê as relações, o convívio social muito além do que só a comida. E realmente, né, bater um papo, conversar de tantas coisas que a gente pode conversar com essas pessoas que a gente faz tempo que a gente não vê e esquecer um pouquinho da comida. Então, isso vocês precisam cuidar. Esperem para a hora do jantar, não fiquem petiscando demais, porque geralmente petisco é uma coisa que é gostosinha e a gente perde um pouco o limite, perde um pouco a quantidade. Quando vê a gente comeu um monte e fica bebendo também. Então esse ponto vocês precisam se atentar em festas, tá? Durante a festa, para cada taça de vinho, de qualquer bebida ou cerveja, copo de cerveja, é o dobro de água. Então, uma taça de bebida alcoólica é 2 de água. E vocês precisam ficar o maior tempo com a água, tá? Então, vocês precisam empinar o tempo todo água. E não o contrário, porque eu vejo todo mundo bebendo, bebendo e esquecem de se hidratar, esquecem da água. Então, isso é muito importante, gente, tá? Em qualquer ambiente social, com festa, com bebida, é água. Uma taça de bebida e 2 de água, tá? E não ficar o tempo todo empinando o copo de bebida, gente. Conversem, né? Tem essa socialização mesmo, não fiquem só preocupada com comida e com bebida. Então, precisa ser algo de realmente ter uma consciência alimentar, tá? Então, observem isso, que muitas vezes você fica comendo no automático e não se dão conta da quantidade que você comeu. E petisco é sempre carboidrato puro, a não ser que geralmente não, normalmente às vezes tem um picado de carne, então aí sim, né, a carne não teria grandes problemas. O problema é esse petisco, às vezes um salgadinho que é cheio de gordura e um carboidrato simples, você vai ficar ali consumindo isso e não vai ser legal. Então espere um pouquinho, chegue na festa, vai devagar e deixa para jantar realmente, porque no jantar que vai ser uma alimentação mais equilibrada, que vai ter mais nutrientes, mais densidade nutricional, vai ter fibras nessa refeição, vai ter proteína, vai ter carboidrato sim, mas geralmente é um carboidrato melhor, um carboidrato mais complexo, né? Se for o caso de uma batata, uma mandioca, ou até mesmo o arroz simples, mas se vai consumir com proteína, então não tem problemas. O problema é ficar consumindo o petisco ali isoladamente, sozinho, tá? Segundo ponto, gente, proteína, tá? Proteína, gordura, gorduras boas que
da própria carne, né? A carne tem gordura boa, então não precisa ainda uma outra fonte de gordura. Claro que a gente tem as outras fontes, que é do azeite de oliva, que é uma gordura boa. Vamos ter as fontes das castanhas, das nozes, que também é uma gordura boa. Mas a carne já tem, a proteína já tem uma gordura boa, o próprio ovo tem uma gordura boa. Então, a gente consumindo proteína, gente, fibra e essas gorduras boas é o que mais nos dá saciedade. Não esqueçam disso que eu estou falando para vocês. Então, sempre, a proteína sempre vai gerar mais saciedade. Então, por isso que eu falei antes do petisco. Você fica comendo petisco, não tem fim aquilo, porque não te sacia nunca e você vai comer uma quantidade muito grande e vai atrapalhar o emagrecimento, você vai ganhar, vai aumentar a sua gordura corporal, tá? Então, preste atenção nisso. E aí, a maioria das vezes, né, quando você vê, por exemplo, o petisco, voltando ainda no petisco, você acaba consumindo uma quantidade muito grande e ainda continua com fome. E isso é muito ruim, porque você não consegue se sentir saciada, tá? Então, espere o jantar, acalme a sua ansiedade. Enquanto isso, converse, beba mais água do que álcool, tá? Isso é muito importante, estar sempre consciente. Às vezes pode até ser um costume seu, preste atenção, se daqui a pouco ficar o tempo todo empinando copo, empinando taça, ou ficar mastigando, se não pode ser um costume, tá? Então até isso, quando você realmente se observa, come com mais consciência, às vezes você se dá conta disso, que você está consumindo algumas coisas por hábito, por costume, por tipo um toque mesmo, de ter que estar mastigando algo. Então, isso é muito legal. Quando a gente começa a se alimentar de forma mais consciente, a gente observa essas questões, tá? Mas digamos que você foi para a festa, comeu mais do que devia, bebeu mais do que devia, e aí? E aí? Ok, tá tudo bem, tá? Se você fizer isso só nesse período, ok, gente, tá? Tá tudo bem, mas no outro dia você precisa voltar imediatamente para a sua rotina alimentar. Normalmente, a maior parte do tempo, você precisa consumir alimentos equilibradamente, na quantidade equilibrada e nessa variedade que eu sempre falo também. Porque nosso intestino, ele gosta de variedade, ele não gosta de monotonia. Então, quanto mais variada a nossa alimentação, melhor, tá? E aí, se você exagerou nas festas, ok, no outro dia, retome, porque Natal, Ano Novo, ok, é uma vez por ano. Mas não vale ficar a semana inteira comendo demais, exagerando, ou, como eu falei antes, bebendo todos os dias, tá? Então, você precisa equilibrar isso. E aí você volta normal, tá? Porque esse encontro, essa convívio, não é sempre também que você vai estar com parentes mais próximos, que talvez você esteja longe o ano inteiro, vai encontrar primos, tudo bem. Mas no outro dia, tente voltar e tente seguir pelo menos o básico. E o que seria, gente, esse básico, tá? Então, no outro dia, não fique se culpando. Comeu, ok, exagerou, tá tudo bem. Hoje, que seria o outro dia, você retoma seu plano alimentar, retoma a sua alimentação saudável. E aí, o que você vai fazer, então, nesse pós-festa que você exagerou? Comeu demais, comeu, repetiu mais vezes. Às vezes. Eu sempre falo que a ceia de Natal, ceia de Ano Novo, é comida de verdade, né? Geralmente tem uma carne, tem arroz, tem farofa. Então, são alimentos saudáveis, né? O que muitas vezes as pessoas pecam é a quantidade, tá muito gostoso, repete. E até aí, tudo bem. Amanhã, voltando ao normal, está tudo certo. E aí, o que você vai fazer? Se você exagerou, repetiu 2, 3 vezes, enfim, no outro dia já acorda meio, né, com a parte digestiva não tá muito legal. Você, gente, não precisa tomar café da manhã, não precisa já logo acordar e comer algo. Às vezes, de 1 a 2 vezes por semana, é importante a gente dar um tempo para o nosso organismo.
e realmente fazer com que ele fique um tempo sem se alimentar. Para quê? Para que ele, o nosso corpo, exerça as funções necessárias, que é de detox, que é de limpeza, para realmente eliminar essas toxinas, eliminar, né, esse excesso desses jantares que tem um pouco mais de gordura ruim, que eu falo, gordura saturada, porque muitas vezes tem molho branco, molho com creme de leite, é um pouco mais inflamatório, são alimentos mais inflamatórios. Então, no outro dia, faça um jejum, tome bastante água, bastante chás, porque é através dos chás, da água, que a gente vai conseguir, né, fazer xixi bastante, e na urina a gente vai eliminar essas toxinas, esses componentes que a gente consumiu, álcool, muito álcool, que vai inflamar nosso corpo, que vai atrapalhar o nosso metabolismo. E aí tente ficar ali até o almoço sem comer nada. Você pode tomar 200 ml de café, mas não ficar a manhã inteira tomando café preto. Toma 200 ml sem açúcar, sem adoçante, café purinho. E muita água, gente. Principalmente depois, no outro dia, durante e depois. Pode consumir água com limão, tá? E pode ser água com gás também, tá? Mas dê preferência para água normal. Mas se tiver que consumir água com gás, não tem problema. Limão, gelo, tá? E faça isso. Fique um tempo sem mandar glicose, sem açúcar na tua corrente sanguínea. Isso vai ser bom, isso vai ser importante para não dar esse pico na tua insulina, porque toda vez dando muito pico na insulina, mandando muito açúcar para nossa corrente sanguínea, isso, o que acontece, gente? Essa energia se deposita em forma de gordura corporal. Por isso a importância de muitas vezes, de 2 vezes a semana, a gente fazer um detox, fazer uma faxina e realmente ficar um tempo sem se alimentar. Se você nunca fez jejum, gente, eu sempre falo, cada pessoa é única e a gente precisa nos conhecer, a gente precisa testar. Se você nunca fez, comece devagar, faça 12 horas, se você estiver se sentindo bem, mas sempre se hidratando, hidratação é fundamental. Tente ficar 14, se conseguiu, está tudo bem, 16. Agora, não tá legal, não tá se sentindo bem, não faz mais, faz até o seu limite. Então, isso é muito importante. Tem pessoas que se adaptam super bem ao jejum, que melhoram até essa questão de compulsão alimentar, de ansiedade, e já outras pessoas não. Muitas vezes acontece o contrário, aumenta mais essa compulsão à tarde. Então, isso é importante você se observar. Gente, outra coisa, quando, quando você termina esse jejum e vai se alimentar, a primeira refeição pós-jejum, tem que ser uma refeição leve. Então, o ideal é que não seja carne vermelha, que já é mais pesada também, demora mais a digestão. Então, dê preferência para um frango grelhado ou um peito de um filé de tilápia, um peixe, algo mais leve, tá? E aí, se você, nesse mesmo dia, você vai ter outro jantar, outra confraternização, o que você vai fazer? Esse almoço, você vai fazer com proteína e você vai ficar somente com carboidrato dos legumes, porque os legumes, os vegetais, também têm carboidrato. Então, às vezes eu escuto as pessoas assim, mas eu não como carboidrato quase. Aí, quando a gente vai conversar, eu vejo que tudo é fonte de carboidrato e a pessoa está consumindo. Então, cuide um pouquinho isso, tá? Nesses dias que tem mais dias consecutivos de festa, tenta no almoço ficar só com os legumes, porque a cenoura tem carboidrato, a beterraba tem carboidrato, chuchu, berinjela, abobrinha, tudo tem, gente, abóbora. Então, fique com menos, né? Nesse dia, fique só com carboidrato dos legumes, dos vegetais e não coloque outra fonte de carboidrato. O que você pode fazer é colocar a fonte de carboidrato de proteína vegetal junto, que seria um grão de bico, uma lentilha, um feijão,
Porque aí sim vai ter mais proteína, porque as leguminosas, elas têm mais proteína e menos carboidrato. Então seria uma troca inteligente. Em vez de colocar arroz ou batata ou mandioca, coloca proteína vegetal, tá? E lembre-se sempre, proteína animal, gordura boa e fibras dos legumes e dos vegetais são os alimentos que mais nos dão saciedade. Sempre que você quer consumir menos alimentos numa próxima refeição, você precisa incluir esses 3 grupos, porque assim você vai ter mais saciedade e não vai ter fome, tá? Então isso é muito importante. Tipo, hoje eu almocei, a minha fonte de carboidrato foi o feijão preto. Gente, eu não tive fome a tarde toda. Eu só fui às 6 horas comer uma laranja e logo em seguida eu jantei, porque eu não gosto de comer a fruta isolada. Então eu comi a laranja e logo em seguida eu jantei. Eu não tive fome nenhuma. Mas, lembrando, muita água. Passei a tarde tomando água e tomei chá também. Gente, para mim, o chá é a melhor coisa que tem para tirar fome. Se a gente, durante a tarde ou pela manhã, quando começa a dar uma fome, experimenta tomar uma xícara de chá. Tira totalmente a fome. Por quê? Porque às vezes é desidratação. Quando você se alimenta certinho, como eu me alimento certinho com carboidrato, com gordura e proteína, eu praticamente não tenho fome entre as refeições. Às vezes eu como mesmo só para bater a meta de frutas, tipo, ai, nossa, hoje eu comi uma fruta só. Então eu como uma fruta, mas coloco uma gordura boa junto, uma porção de castanhas. Eu não gosto de comer fruta isolada, não se deve comer fruta isolada se você quer manter o peso ou quer emagrecer, tá, gente? E aí a gente precisa isso, então, achar esse equilíbrio, tá? Então, né, o dia que a gente vai ter festa de novo, meio-dia maneira no carboidrato, tá? Agora, ficar o dia inteiro sem comer, aí isso não é legal, tá? Jejum é por um período, se chama jejum intermitente. Por quê? Porque é somente um período que eu vejo as pessoas fazendo. Exageram, né? Exagera no dia anterior, né? Bebe todas, come tudo que tem na festa, aí no outro dia, jejum total, não come nada. Não bebe água, não, hoje eu não vou comer nada. Aí, gente, tá totalmente errado. Por quê? Porque vai mexer com hormônios, tá? Hormônios importantes que vão gerar mais ansiedade. E aí, o que acontece? Você pode ficar o dia inteiro sem comer, na próxima refeição, que provavelmente lá à noite, vai gerar uma ansiedade muito grande. Por quê? Porque aí desequilibra os hormônios, ficar sem comer o dia todo, e vai te aumentar o cortisol, que é um hormônio do estresse. E o que o cortisol alto faz no final da tarde? Gera mais compulsão à noite, tá? Então isso é muito importante. O equilíbrio, né? Não, eu falo, não ir junto com a onda do mar, gente, nem lá em cima e nem lá embaixo. Isso é a pior coisa para quem quer realmente conquistar o emagrecimento definitivo e saudável, é fazer esse tipo de estratégia. Não comer nada o dia inteiro ou comer só a base de fruta, está totalmente desequilibrado. Por quê? Porque não tem as proteínas, não tem as gorduras, e aí o metabolismo fica totalmente bagunçado. E aí isso não vai dar certo, tá? Já falei das proteínas magras, então, que é no almoço, e os legumes. Se você sentir fome à tarde, primeiro faça isso. Água o tempo todo, muita água, respeitando o limite de meia hora antes do almoço e pode consumir depois, não consumir junto, isso é muito importante, não consumir o líquido junto com a refeição. E aí se você sentir fome mesmo assim, à tarde, o que você vai comer? Uma fruta e uma porção de oleaginosas, que pode ser castanhas, nozes, amêndoas, amendoim, tá? Um punhado, uma mão cheia, que dá mais ou menos umas 30, 40 gramas. Tá? Então, isso vai ser o seu lanche. E nada, gente, de ficar à tarde comendo carboidrato simples, bolo, pães, pão de queijo, todas essas coisinhas que
que é carboidrato simples e que não vai ser legal. Você já está em alguns dias de festa, então maneire, equilibre. Você à noite vai ter provavelmente outra confraternização, outro jantar de novo. Então, maneire, tá? Tente consumir as grandes refeições completas, que vai te gerar saciedade, e não ficar beliscando durante o dia, tá? No jantar, se você está viajando, se você está em hotel, tá? O que você vai fazer, gente? Fazer duas refeições apenas. Porque geralmente quando a gente está em hotel, a gente acorda um pouco mais tarde. Então, acordou ali 10, 11 horas, tomou café entre 11 e meio-dia, já faça como se fosse um almoço, um café almoço, né? Consuma ali fonte de proteína, coloque, hoje os cafés da manhã em hotéis geralmente tem ali, às vezes a batata doce, até mandioca, coloque um carboidrato melhor, ou até um pão de fermentação natural, um pão integral, consuma ovos, tá? Alguma proteína e frutas, tá? Às vezes eu vejo nos hotéis até legumes, tá tendo, cenourinha ralada, coloca nesse pãozinho, para aumentar essas fibras aí. E aí consuma um pedaço de bolo, né? Tá em hotel, mas com moderação. E aí você vai fazer uma refeição completa, como se fosse, né, um almoço, um café da manhã almoço, e depois você deixa para ali pelas 5, 6 horas você janta. Traz esse jantar para mais cedo. E aí você pode exagerar um pouco, mas vai ser cedo. Você ainda vai se movimentar, vai caminhar, vai dar uma passeada, passeia, caminha. É muito bom assim quando a gente está em férias. Quando a gente consome algo assim, um sorvete, a gente caminhar, gente, é a melhor coisa. Porque assim já vai diminuindo essa insulina, esse açúcar. Então, sempre é legal essas estratégias, né? Movimento, tá? Agora, gente, se você me disser assim, Rô, eu o ano inteiro, eu como certinho, eu me alimento bem, né? Eu tô no meu peso ideal. E essa época do ano, para mim, é como se fossem as minhas férias. E eu gosto de comer mais, gosto de aproveitar essas datas. É a única vez ao ano que eu vejo meus familiares. Gente, tudo bem se é uma vez, né? Se é nesse período, mas você vai ter que aumentar a atividade física. A atividade física não vai poder tirar férias. Se você quer comer mais, você precisa gastar mais. E como você vai fazer isso? Com atividade física. E não é atividade física uma caminhada de 30 minutos ou, por exemplo, os exercícios que eu faço em casa, 30 minutos, que é leve. Isso é para quem se alimenta o ano inteiro equilibradamente. Agora, se você quer exagerar nessa época do ano, quer sair um pouco da linha, você precisa fazer algo para gastar isso. E como você vai fazer? Com exercício. E ainda assim, ó, não exercício, como eu falei, leve, é exercício pesado. De manhã, musculação, pela manhã, musculação, e final da tarde ainda uma corrida, porque isso sim é exercício pesado, tá? Então, não tem outro jeito. Ou você consome equilibradamente e continua fazendo a sua atividade física normal, de 30, 40 minutos, ou você come mais, mas você gasta mais. Então, isso vocês têm que ter em mente. Não existe milagre, gente. Sempre falo, quem está vendendo por aí milagre, emagrecer horrores em 10 dias, em 15 dias, é uma dieta restritiva, logo você vai voltar a engordar. No momento que você para de fazer essa dieta restritiva, você volta a engordar tudo que você perdeu. Então, vocês precisam entender isso, que a melhor coisa é ter constância e consistência em num padrão alimentar mesmo. E isso o ideal é que seja o ano inteiro, tá? Falei já do hotel, então, né, consumir um almoço, café da manhã e depois fazer um jantar, tá? Na beira da praia, quem vai para a beira da praia, passa o dia, né, com a família, troque os petiscos, os peixes fritos, gente, a milanesa por grelhados, cozidos, moquecas, tá? Em uma semana,
se você consumir todos os dias fritura, você vai voltar com 3, 4 quilos acima do seu peso normal, pode ter certeza, tá? E água de coco, pode tomar bastante água de coco que vai te hidratar, tá? Água normal. E se beber, intercalar, moderadamente. A maior parte do tempo é ficar com o copo de água na mão e não com o copo de álcool, tá? Não ficar empinando o tempo todo bebida alcoólica, tá bom? Alimentos. Gente, eu sempre falo que quando a gente começa a se alimentar de uma forma mais consciente, quando a gente começa muitas vezes a olhar para um alimento e falar não, realmente ver uma batata frita passando na sua frente e você dizer não, hoje eu não vou comer essa batata frita. Isso é tão gratificante a gente ver que a gente consegue realmente dizer não quando a gente está decidido. E tem momentos que a gente pode dizer não, a gente não é obrigada a comer sempre e nem todos os dias. E aí eu falo que a gente se sente tão bem, a gente se sente como se fosse uma heroína mesmo. A gente se sente empoderada de, nossa, eu consegui ver aquele alimento que há alguns anos para mim era irresistível. É tão bom, esse gostinho é gratificante, gente. É muito melhor do que aquele prazer momentâneo de consumir aquele alimento que, né, vem aquela memória às vezes que a gente não consegue ficar sem. A gente come, mas logo se arrepende. Então, esse gostinho da gente dizer não, às vezes, para algo que é irresistível, é muito maior, gente. É muito gratificante do que simplesmente aquele arrependimento depois de consumir algo que a gente sabe, porque no fundo você sabe que é um alimento que não te faz bem, um alimento que não vai fazer com que você realmente conquiste o seu objetivo, que é o emagrecimento e que é se manter com o peso que você se sente bem. Então isso é bem legal, quando a gente consegue olhar para um alimento e falar, não, hoje eu não vou comer, hoje eu não estou afim, não preciso, não estou com vontade, não estou com realmente com essa vontade, não digo vontade, não é vontade, que hoje eu não quero comer, porque vontade, às vezes a gente tem sempre vontade, mas quando a gente fala assim, não, hoje eu não quero consumir, né? Às vezes a pessoa te oferece até o álcool, bebida, e você fala, não, hoje eu não vou beber, né? Do que falar assim, não, eu estou de dieta, eu não posso. Você pode, mas você não quer, porque você sabe que vai te trazer uma consequência. E o seu objetivo é melhorar a sua forma física, melhorar a sua saúde. Né? Às vezes é marcadores de exames que estão alterados, às vezes é alguma, né, já está uma pré-diabetes, ou a tireoide desequilibrada, e você melhora a sua saúde. E aí a pessoa te oferece o doce, te oferece a bebida, e você fala, não, hoje eu não vou consumir, porque eu já consumi ontem. Então, isso é coerência, né? A gente agir com equilíbrio e coerência, de saber o que realmente, porque no fundo, você sabe o que faz mal, você sabe o que é o teu ponto fraco. Isso vocês precisam descobrir, gente. Qual é o ponto fraco de vocês? E aí vocês devem evitar esse ponto fraco, né? Se é o chocolate, se é a bebida, o que desperta, né, esse gatilho. Então isso é importante, vocês se conhecerem e conhecerem os seus limites, tá? Porque esses minutinhos de prazer, de consumir algo momentâneo, é um prazer que vem e passa. Logo a gente acaba vindo o arrependimento. E isso é muito ruim. Por quê? Porque a gente se sente impotente, a gente se sente fraca, a gente se sente realmente, eu sou fraca, eu não consigo. E quando a gente consegue o contrário, dizer não para as nossas gulas, para os nossos desejos, é o contrário, a gente se empodera, a gente fica empoderada e isso só vai aumentando, porque a gente vê, a gente percebe, observa que realmente a gente consegue dizer não, tá? Então, gente, já estou me estendendo aqui, mais de 40 minutos, e eu quero terminar essa live com a palavra-chave para o emagrecimento, que é consciência.
Tenha consciência sempre das suas escolhas, do seu ato de mastigar algo e sinta realmente quando é fome ou quando você está comendo compulsivamente para talvez, muitas vezes, tapar o buraco de alguma coisa, talvez diminuir uma ansiedade, um estresse. Observe por que você está se alimentando, o que você está comendo. É fome realmente? Hoje eu estou com vontade de comer um brigadeiro. Vou lá, sento com meu cafezinho e como um brigadeiro. Isso sim é você consumir um alimento com consciência. Agora, sentar na frente da televisão, comer 2, 3 brigadeiros, 4, compulsivamente, sem se dar conta, sem consciência, não vai te ajudar a conquistar o teu objetivo de saúde, de perda de peso, de emagrecimento e também não vai resolver aquele problema, não vai tapar aquele buraco, né? Vai só colocar a poeira para baixo do sofá. Então, essa é a importância da consciência. Quando a gente tem essa consciência alimentar, a gente fica livre, livre de dieta, livre de pesar alimento, tá? Então, eu termino essa live falando isso, da consciência, se observar, se analisar. Tenho certeza que a próxima confraternização, o próximo encontro, você vai ter uma outra relação com a comida. Quando você se der conta de que essa consciência é o principal, é a chave para o emagrecimento, tá? Gente, eu vou semana que vem, a partir do dia 2, eu vou fazer umas séries de lives, vão ser 12 dias de lives, e eu vou colocar a caixinha de novo, e eu quero que vocês tragam, comentem assuntos que vocês querem, o que vocês gostariam de saber, o que para vocês é um ponto que dificulta, o que atrapalha, o que está atrapalhando o emagrecimento de vocês, tá? Isso é muito, muito bom para o meu crescimento e para o crescimento de vocês, porque a gente tem lucidez. Às vezes, quando a gente escreve o que está nos atrapalhando, o que está nos bloqueando, a gente traz lucidez e muitas vezes desbloqueia o que está travando o nosso metabolismo, o que está realmente atrapalhando o nosso emagrecimento. Muito obrigada por estarem aqui comigo, um beijo grande e até a nossa próxima live, tá? Um feliz ano novo, cheio de paz, de amor e consciência alimentar, que isso é o mais importante, tá bom? Beijo, gente!